Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais uma palestra aqui no YouTube do Centro Espírita Casa do Caminho, palestra de sexta-feira sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou estar com vocês hoje dando continuidade ao capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá. Item 7 e 8, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Antes da gente iniciar, gostaria de lembrar da campanha do quilo e da campanha da lata de leite ninho, tão importantes, né, para o nosso trabalho de assistência social. Lembrando que qualquer contribuição é muito bem-vinda e qualquer dúvida que vocês também procurem a coordenação do trabalho. Bom, vou convidar então a todos para nesse momento fazerem a prece junto comigo e em seguida a gente inicia o nosso estudo. Vamos colocar nossas melhores vibrações em Deus nosso Pai, em Jesus nosso amado Mestre. Que possamos estar juntos, Senhor, nesse momento sintonizados em coração, em vibração, em amor. Para que possamos nesse estudo abrir nossos corações e nossas mentes, ganhar um pouco mais de repertório para nos auxiliar na nossa prática do bem. Que possamos ser auxiliados pelos nossos mentores, pelos nossos queridos espíritos, amigos e trabalhadores da Casa do Caminho. Possamos então iniciar essa palestra com vibrações de carinho, de entendimento e de amor, sempre muito amor para todos. Que possamos também pedir nesse momento, no nosso íntimo, aquilo que estamos precisando, agradecer pelo que podemos agradecer, para estarmos sintonizados sempre com o Evangelho de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus queridos, vamos lá. O item 7 e o item 8, eles são até que pequenininhos. Eu vou ler o item 7 agora e vamos iniciar o nosso estudo, né? Quem tiver com o Evangelho aí para acompanhar também, pegue lá, tá? Item 7 e 8 do capítulo 13. Vamos lá. Disse também aquele que o convidara, né? Disse Jesus: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes e nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam de vós o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Bom, Jesus em sua sabedoria, né, sempre, muitas vezes falando, às vezes em exemplos bem extremos, como Kardec explica no item 8, mas para que a gente possa se chocar no primeiro momento, né, e refletir. No caso, né, como assim não convidar? Como não convidar esses amigos, ou irmãos, os parentes, ou os vizinhos? Os ricos, né? No caso aqui. O que é esse festim? O que é essa ceia que Jesus está falando? É literalmente? A gente vai ver. Quem são, né? Os pobres, os estropiados e coxos, os cegos? Quem são eles, né? Que a gente precisa convidar para a nossa ceia. Vamos entender isso melhor juntos agora no item 8. Então, o item 8 começa assim: quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhe buscarmos o espírito. É essa tentativa que iremos fazer nesse estudo de hoje. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição,
mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender, não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância do que desfrutais. Vou continuar. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honras ou a seu turno convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta sem que os pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Bom, esse é o item 8. Vamos voltar agora e tentar ir destrinchando, como aqui foi dito, né? Tentando aí alcançar as camadas, né? Por trás das palavras de Jesus. E a gente pode buscar uma interpretação para essa parte mais literal e bem mais metafórica. Vamos tentar fazer esse exercício, né? Mais literalmente, quando a gente fala em festim, ceia, vamos pensar, né, nessa abundância material. Abundância material de alimento, abundância material de recursos financeiros. Vamos tentar pensar nesse lugar, né? Quando então ele coloca que a gente não convide amigos, famílias e vizinhos ricos, que podem fazer também isso pela gente, é como a espiritualidade aqui está explicando. É no sentido de que eles podem nos retribuir. E fazer algo esperando retribuição é muito fácil, isso a gente faz o tempo inteiro. Mas aos olhos de Deus, aqueles que vão poder, né, receber a retribuição dos justos, como foi colocado lá, né, é aquele que faz sem esperar nada em troca. Então, a primeira coisa é, a gente precisa aprender também a compartilhar daquilo que temos, seja do pão, seja da moeda, com aqueles menos favorecidos, sem esperar nada em troca. E às vezes nem a gratidão, nem o obrigada. Se a gente faz esperando a gratidão, a gente já não está levando, né, literalmente o não retribuir, a retribuição de qualquer forma. Então, ao primeiro passo, seria isso, porque, né, é muito fácil a gente estar, e é muito bom a gente estar perto dos que a gente gosta, né, dos que estão bem, dos que podem somar, né, ao que a gente já tem e proporcionar algo ainda mais abundante. É muito fácil, muito gostoso, muito tranquilo, né? Mas qual é o mérito disso? O que de fato estamos exercitando com isso? Moralmente, nada, né? Moralmente, não. Estamos exercitando o prazer da matéria, né? Agora, estamos aqui estudando e buscando o nosso progresso espiritual. Então, que a gente possa aprender a compartilhar isso que temos em abundância com aqueles que realmente precisam e que não têm como nos retribuir. E reforçando bem essa parte, sem esperar nada em troca, tá? Sem esperar nada em troca. A gente precisa aprender a praticar essa caridade sem ostentação, com humildade, né? Sem causar constrangimento ao outro. Lembrando sempre a forma como a gente faz isso, né? A gente sempre pode perguntar, deixar em off, não é? Em termos modernos, que a vossa mão esquerda não dá, não sabe o que a vossa mão direita faz, deixa em off, deixa quieto. Faz aqui, chama, se você acha que a pessoa está precisando de alguma ajuda, né? Chega perto dela, conversa no particular. Nada de ficar divulgando, querendo chamar atenção sobre isso, porque às vezes a gente deixa o outro constrangido.
né? Mas esse seria um olhar mais literal, que não está errado nessa interpretação, né? Pelo que eu estudei, de forma alguma. Agora, vamos tentar entender o que mais para além disso, né? Tem os pobres e os estrupiados, literalmente? Sim. E esses a gente consegue compreender muito bem. Mas e os pobres e os estropiados, e os coxos e os cegos da alma? Né? Porque estes nem sempre estão necessariamente pobres materialmente, mas a pobreza espiritual, a necessidade do pão espiritual. Né? Estão cegos para as verdades espirituais, estão cegos para si mesmo, não conseguem nem se enxergar. Os estropiados, aqueles que estão tendo dificuldades de conseguir, os coxos, né, também, a pessoa que anda com dificuldade, né, está andando com dificuldade, né, nessa vida, talvez aí já vindo com dificuldades muito anteriores e que precisam dessa ajuda para que não falhem tanto. Né? Quantas são essas pessoas que passam em nosso caminho, que nós podemos também buscá-las para fazer essa caridade, também sem esperar nada em retribuição. E aí, vamos lá, compartilhando a ceia com os pobres estropiados de espírito. A gente pode novamente levar para um lado, até como foi colocado aqui no item 8, num lado mais literal, onde vamos também escolher convidar, passar o tempo, né, colocar a nossa atenção nos nossos amigos e familiares que estão mais necessitados. E às vezes é necessitados de uma palavra, de um ombro amigo, de alguém que escute eles, né? Pessoas que às vezes a gente poderia, para se poupar, sabe? Ai, eu vou evitar contato com essa pessoa. Ai, porque ela tá muito negativa, tá muito triste. Tá, ninguém tá pedindo para você ficar grudada na pessoa o tempo inteiro. Ninguém tá pedindo isso. Aqui a gente tá falando de poder entender que isso também é compartilhar uma abundância que você tem. E aí vamos chegar lá, seja de recursos materiais ou recursos que você pode usar através, como eu falei, de um aconselhamento, de uma orientação. Se você já está com um pouco mais de esclarecimento espiritual, essa pessoa está precisando ouvir alguma coisa que vai fazer bem a ela. Se ela quiser também, né, gente? Sem constrangimento, lembra? Sem ferir o outro, com muita delicadeza, com muita humildade, sem causar nenhum desconforto no outro. A gente busca perguntar, conversar, como é que você tá, né? Vamos supor que essa pessoa ela não saiba nada sobre o espiritismo e está passando por alguma situação muito delicada. Ao invés de a gente já começar a proferir toda a nossa doutrinação, perguntar primeiro, mas poxa, eu sou espírita, né? Eu tenho uma perspectiva diferente sobre essa situação. Você gostaria que eu explicasse um pouco? Você gostaria de saber um pouco melhor sobre isso? Você gostaria de ir comigo lá no meu centro? Eu te levo para você ouvir uma palestra, para você conversar. Posso compartilhar aqui um vídeo no YouTube? Assiste essa palestra aqui, que eu acho que tem a ver com o que você está passando. Te pergunta, né? Porque perguntar não ofende, né? E você vai vendo a abertura da pessoa. Se ela não te dá abertura hoje, tudo bem, né? Tente de novo numa próxima. Isso também já é convidar para a ceia, né? Vamos dizer assim, convidar para estar, né? No momento que a gente está ali bem e tal, pessoas que também estão precisando desse auxílio, que muitas vezes vai fazer muito bem a elas. E às vezes até literalmente uma festa, convidar para jantar, né? Para almoçar, se você está podendo proporcionar isso para o outro, se você está tendo essa possibilidade, às vezes é uma pessoa que não está podendo. Que, nossa, um almoço, uma janta, né? Um lanche, um cafezinho com bolo vai fazer muito bem para essa pessoa. Vai desopilar um pouco a mente, distrair, sabe? E é isso já é uma ajuda que a gente está prestando para o outro.
Porque a beleza da caridade, quando a gente consegue exercitá-la da melhor maneira possível, é essa que a gente pode até fazer coisas, nossa, muito grandes e voluntariosas, e às vezes um café com bolinho já é um bem que a gente faz para o outro. Mas vamos além, vamos adentrar um pouco mais. Vamos sair da literalidade da ceia, vamos pensar o que mais eu tenho em abundância para oferecer e compartilhar com aqueles que necessitam. Eu posso ter abundância de inteligência, né? Se eu tenho abundância de inteligência, que em sentido? Já tenho um esclarecimento melhor sobre as coisas, já consigo ter uma perspectiva de vida um pouco mais articulada, com alcance de visão um pouco maior. Isso pode ajudar aqueles que ainda estão cegos. Dessa forma, tentando conversar com calma, com delicadeza, né? Convidando a pessoa para ajudá-la para que ela se abra, para ampliar um pouco os horizontes e as percepções dela também, né? Instruindo, doutrinando, evangelizando, isso dentro da nossa, né, do nosso círculo espírita, né? Ou até fora também, ensinando aquilo que você já sabe, compartilhando o seu conhecimento com aqueles que às vezes não podem ter acesso. Falando, né, no nível da caridade, você pode, por exemplo, dentro da sua profissão, vamos supor, dar um curso e cobrar é justo, é seu trabalho, e você pode, de repente, oferecer também algumas vagas sociais para pessoas que estão querendo se profissionalizar, mas não têm dinheiro para arcar com o curso, por exemplo. Isso já seria uma forma de compartilhar a abundância que você tem, né, de conhecimento com pessoas que necessitam, que estão precisando, certo? Um outro exemplo, abundância de saúde. Abundância de saúde. Estou saudável, estou forte, né? Eu tô tentando, tá, gente? Orem por mim, que minha saúde está mais ou menos, não vai ficar 100%. Mas tô com abundância, tô forte, saudável. Como é que eu posso ajudar com isso? Participando de trabalhos onde realmente às vezes pode usar minha força física para isso, a minha disposição, que centro espírita é ótimo. No centro espírita, nos nossos grupos, tem a pessoa que não tá muito legal e a pessoa que tá bem tá lá para fortalecer, entendeu? Eu lembro do nosso trabalho na Casa do Caminho, no meu, né, na evangelização, né? Às vezes a pessoa não tá podendo subir e descer a escada. O amigo não tá podendo, mas quem pode vai lá, desce, sobe a escada. Entendeu? A gente vai disponibilizando a nossa saúde. Quem tem disponibilidade de tempo, abundância de tempo, que bênção. Não sei por que você tem abundância de tempo. Se já se aposentou, se tá numa condição de vida legal, que tá com bastante tempo, se por qualquer outra razão, que eu não vou saber agora imaginar, mas que você tá com tempo, que você possa empregar esse tempo sabiamente, que possa distribuir aí esse tempo que tá sobrando para fazer a caridade, sem esperar nada em troca. Que quem espera algo em troca é a nossa vaidade, que espera algo em troca. E a gente tem que cuidar muito dessa nossa vaidade, né? De se colocar no nosso lugar, se lembrar dos ensinamentos do Cristo. Falar assim, ai, mas fulano nem um obrigado ele deu, tá? Tá bom, você não precisa desse obrigado. O que você fez não foi em vão. Deus está vendo. Vamos lá. A retribuição, como disse Jesus, é na ressurreição dos justos. Né? Quando a gente for lá comer do pão no reino de Deus. Não é agora. Então, acalma seu coração e para de alimentar esse tipo de pensamento, porque isso só alimenta o seu orgulho, a sua vaidade. Isso não alimenta mais nada de bom, né? O que mais? Tinha pensado num outro exemplo. Daqui a pouco vem na minha cabeça. Uma outra camada que a gente pode adentrar aqui também, né? Quando Jesus trouxe esses itens, né? Essa explicação,
é pensando que esses pobres estrupiados, cegos e coxos não são só os encarnados, os nossos desencarnados também, né? Lembrei do exemplo, já falo. Os nossos irmãos que estão, né, na vida espiritual, eles também estão sofrendo? Sim, com certeza. Como que a gente pode também estar compartilhando dessa disponibilidade, dessa abundância de disponibilidade para ajudar, né? Por exemplo, dentro da casa espírita, o trabalho mediúnico está no auxílio desses, compartilhando ali todos os fluidos, as melhores vibrações por esses irmãos, né? Numa reunião que você possa vibrar, que você possa buscar exercitar a sintonia do seu pensamento, porque a espiritualidade ajuda, utiliza os nossos fluidos também para esses irmãos que estão sofrendo, né? O outro exemplo que eu tinha pensado, que acho que tem a ver com essa questão da mediunidade. Se a gente tem abundância, olha que coisa boa, em bons pensamentos, em bons sentimentos, que a gente possa compartilhar esta ceia de bons pensamentos e de positividade com as pessoas, né? De novo, com delicadeza, né? A pessoa tá lá triste, não chega assim, fica feliz, é a solução dos seus problemas. Não é isso. Como que a gente compartilha essa abundância de pensamentos? Fazendo uma prece, né? Fazendo uma prece, orando para aquela pessoa, mas orando mesmo, né? Com o coração, né? Buscando ali por fazer dar essa ajuda de vibração para essa pessoa, né? Buscando, se você tá junto com uma pessoa que tá num momento difícil, tá passando coisas pesadas, às vezes tá com muita lamentação, muita reclamação, fazendo um esforço para não invalidar o que o outro está sentindo, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso quando a gente está ouvindo alguém, que às vezes a gente já entra no automático de corrigir o outro, e muitas vezes a gente pode invalidar o sofrimento do outro com isso, tá? O que o outro está sentindo nesse momento é o que ele consegue sentir. E primeiro a gente precisa ouvir e entender, será que no lugar dele a gente faria tão diferente? E se hoje faria, que bom mesmo, mas em algum momento lá atrás a gente já não teve condição de fazer igual ou pior. Então, assim, primeiro não invalidar, e depois, dentro do possível, não alimentar. Se a gente tem essa abundância de bons sentimentos, a gente não vai alimentar. A gente vai tentar não entrar na mesma lamentação, na mesma reclamação que a pessoa, ouvindo, mas não alimentando. Não alimentando fofoca, não alimentando maledicência, né? Esse era o outro exemplo que eu tinha pensado, e eu acho que se alinha também com essa questão, com os nossos espíritos, amigos, né, irmãos sofredores, porque se a gente consegue se alinhar melhor nas nossas vibrações, nos nossos pensamentos, a gente também, sem saber, a gente também ajuda para que outros espíritos ao nosso redor, né, possam ir se modificando. Se a gente não faz esse exercício, esse autoexercício, né, a gente tá também sintonizando e de certa forma colaborando para que nós sejamos os estropiados, né, e colaborando também para que esses espíritos continuem com a mesma vibração. Gente, tudo isso sempre, como tudo que traz aqui no Evangelho, é um exercício diário. Ninguém é perfeito, eu não sou, você não é. A gente vai se esforçando a cada dia para ir exercitando, sabe assim, um pouquinho de cada camada, dentro do que cabe a cada um, dentro do que é possível para cada um, né? E aí a gente vai conseguindo chegar sempre nesse lugar melhor, né? De poder ajudar, seja em qual nível for, ajudar o nosso próximo, né? Aqui no exemplo, seja mais literal ou dentro desses exemplos que eu trouxe e outros que de repente você pensou enquanto você está me ouvindo e que eu não consegui talvez hoje trazer aqui nesse estudo, mas que vão estar aí levando esse compartilhamento daquilo que a gente tem sobrando em abundância,
e que a gente pode estar compartilhando verdadeiramente com os que precisam, né? Saindo desse lugar de só ajudar aqueles que são mais fáceis, os nossos queridos, que a gente precisa fazer pelo nosso ciclo familiar, é claro, ninguém está condenando isso, mas dizendo que, olha, isso é o mais fácil, fazer esperando algo em troca, né? Mas e quando a gente olha para os que precisam, que não tem nada para nos dar em troca? Aí está o verdadeiro exercício, né, da caridade, fazendo isso sem ostentação, né? Como colocou aqui no Evangelho, com benevolência, sabendo, né, dissimular o benefício, assim, sem falar, olha como eu estou te ajudando. Não, que isso, né? Sendo muito cordial, educado com o outro, e educado e respeitoso com o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, né? E para fechar, também, assim, aqui ele não traz isso, mas foi uma coisa que eu também pensei. Se somos nós, os mancos, os estropiados, os cegos e os coxos da alma, porque somos, em algum grau, que a gente possa também conseguir se abrir para quando aquele que chega para compartilhar algo que estamos precisando, que a gente também possa aprender a ter a humildade de ouvir, de poder refletir nessas palavras, para que a gente possa buscar esse alimento espiritual que tanto precisamos, porque às vezes a gente está surdo, né? Surdo aos nossos Desculpa, gente, entrou, que esse fone aqui é muito sensível, entrou uma música, nem sei se vai sair isso no vídeo, espero que não. Mas que a gente esteja com os ouvidos abertos para receber toda essa ajuda e aproveitar, porque são pessoas que a espiritualidade amiga, né, que Deus coloca no nosso caminho, para que nos ajude a caminhar melhor, a enxergar melhor, né, e poder trazer esse alimento que a gente tanto precisa. Certo, meus queridos? Desculpa mais uma vez pelo fone, não sei se saiu ou não, mas esse é o estudo de hoje. Espero que vocês possam ter, junto comigo aqui, refletido sobre esse tema. Vamos fazer a nossa prece para encerrar. E qualquer outra consideração, se vocês pensaram em algum outro exemplo, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Curte o nosso vídeo para a gente saber que vocês gostaram, tá bom? E encontro vocês na próxima, mas vamos encerrar com a nossa prece. Então vamos juntos pedir a Jesus e a Deus nosso Pai que possamos hoje receber o alimento que nós estamos precisando, o alimento da alma, e que possamos refletir aonde que nós podemos estar colaborando com a caridade, colaborando com o desenvolvimento moral, espiritual do nosso próximo, e que Deus nos ajude a sermos caridosos da maneira correta, sem vaidades, sem egoísmos, sem constrangimento, que possamos aprender a fazer isso da maneira como agrada a Ele. Possamos então ficar em paz, encerrando esse estudo de hoje, que possamos ter uma boa semana e estar juntos aqui reunidos em breve. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo, pessoal, fiquem bem, até a próxima.